amigos, diário de oração, iluminando nossa vida sob a ótica da Palavra de Deus, lendo a Palavra de Deus, acolhendo a Palavra de Deus e mais ainda, convidados a viver o amor da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é carinho de Deus se comunicando. Expressão de um Deus apaixonado pelo homem e que quer fazer feliz o homem. E é exatamente isto que nos apresenta o salmista em seu Salmo 127, versículo 1 e seguintes. O Salmo expressa e nos dá a entender essa maneira de vivermos, de existirmos, de nos situarmos diante de Deus. É feliz todo aquele e aquela que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Vejam bem, é feliz, se torna feliz, adquire a arte, a graça, o dom da felicidade, aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Temos que realmente, em primeiro lugar, antes de mergulharmos um pouco no espírito deste salmo, desta pequena parte do Salmo 127, corrigirmos algo que nos foi transmitido. Eu não digo por erro em si, mas por falta de conhecimento. Grande parte das pessoas do mundo foram ensinadas a ter medo de Deus. Cuidado, Deus te castiga. Cuidado, cuidado, Deus te vê. Isto é, nos ensinaram a ter um confronto de medos diante de Deus. Infelizmente, a evangelização no passado se situou mais sobre a ótica do pecado, da condenação, do demônio, do que da misericórdia, da bondade e da paternidade de um Deus. Completamente diferente. Foi uma deformação de um espírito punitivo do ser humano diante de Deus. E se temos que ter medo de nós ou de pessoas, mas não de Deus. Porque Deus só sabe nos amar. E Deus nos ama além de nós mesmos, além de nossos pecados. Porque o amor de Deus não depende de nós sermos mais santos, mais íntimos, menos íntimos. Deus é incondicional. Ele nos ama sempre e Ele só sabe nos amar porque Ele é amor perfeito. E por isso temos que corrigir essa experiência que gera angústia, e a angústia e o medo que nos faz fugirmos de Deus, em vez de corrermos ao encontro de Deus quando nos sentimos perdidos, quando erramos e fracassamos. Não é não ter o sentido do pecado. Esse nós temos que ter, porque nós ferimos o amor. Mas não o pavor, o medo e o remorso doentio que nos distancia do amor, da faceta mais bela, do íntimo, do coração bíblico, que é a misericórdia. Um amor apaixonado de Deus, principalmente pelo ser humano pecador. Eu não quero a morte do pecador, mas que se converta e viva. E por isso o salmista começa com essa expressão muito querida. Feliz é todo aquele que teme o Senhor. Temor é uma reverência. Temor não é medo. Temor é uma atitude de o ser humano se reconhecer criatura diante do Criador. Temor significa aquela dimensão do amor humano que não quer magoar, que não quer ferir o amado. Temor é aquela dimensão interna que, apesar de sentirmos que caímos, que erramos, sabemos que Deus nos ama e nos ama sempre, e nos ama e nos quer salvar.
Temor é sabermos que eu e você e a nossa vida não se explica fora da misericórdia, do amor e da vida de Deus. Que a vida humana sem a ótica de Deus tem a maior carência de sua existência. Temor, portanto, é nos reconhecer como criaturas e reconhecendo a Deus como o Criador, como o que merece o nosso respeito, a nossa reverência, a nossa adoração, a nossa totalidade, a nossa confiança absoluta, a nossa entrega sem reservas. Temor significa acreditarmos, é uma das dimensões mais profundas da fé, que significa realmente colocarmos Deus como a primícia de nossa vida. Aonde nossa vida sabemos que não podemos jamais chegar à felicidade plena, à conquista de nós mesmos, à posse de nossa plena liberdade, à integração de nosso ser, à superação de nossos pecados, à liberdade de nossos acondicionamentos, sem a sua graça, a sua ajuda e sua vida. Temor é aquela atitude de que o ser humano jamais por si só se salva. Não nos salvamos por nossas forças, por nossa competência e por nossos méritos. O temor nos faz entendermos que a graça, a bondade, a nossa redenção é dom gratuito da infinita misericórdia de Deus que em Jesus nos redimiu e nos salva pela ação do seu Espírito Santo. Eu diria que essa faceta aonde nós nos descobrimos criatura diante do eterno infinito do nosso Criador. É nos pormos sem nos diminuirmos no tamanho de criatura e aceitando a Deus como a fonte infinita da perfeição, do amor e da eterna que nos atrai. Então é uma relação de complementariedade. É uma relação de nos deixar amar por Deus, de nos deixar corrigir por Deus, de nos deixar trabalhar por Deus, de nos deixar mudar por Deus. O temor, então, nos leva na grande dimensão de uma das maiores maturidades da nossa personalidade humana, a virtude da humildade. Humildade não é diminuição, humildade não é negar talentos, humildade não é tapar o que se tem, o que se faz de bem, o que há de virtudes, o que há de qualidade. Humildade é reconhecermos que o que recebemos é dádiva e gratuidade do amor de Deus e a bondade do amor. Então, feliz todo aquele que teme o Senhor, aquele que se reconhece criatura, que sabe que tudo que ele possui de bom vem dele, como dádiva dele, e o que ele consegue de bom é graça de Deus. Feliz aquele que tema, aquele que precisa do amor de Deus, aquele que aceita a Deus, aquele que comunga a Deus, aquele que se deixa amar por Deus, aquele que se atira no colo de Deus, aquele que busca Deus, principalmente nas horas feridas, nas horas fraquezas e tudo. Então, é aceitarmos Deus como nosso tudo e o nosso todo. E nós, como criaturas, abertas para nos entregar e nos deixar trabalhar por Ele em todos os dias da vida. Então, o temor é uma das dimensões mais belas e profundas da relação da criatura com o Criador, do eterno com o finito, do infinito com o finito, do amor de um Deus com a criatura e da criatura com Deus. Que Deus nos abençoe, nos conceda essa graça e nos faça nos viver no santo temor do nosso Deus. E nos abençoe com sua graça eterna de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.